Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Pro Mariana. Eu estou cursando o sétimo semestre do curso de Letras Português e Inglês, e estou fazendo esses vídeos para o projeto de reforço de estudos, coordenado pela professora Cíntia Pittini, também do curso de Letras, Português e Inglês. A matéria abordada nos meus vídeos é literatura. E eu estou tratando um tema específico da literatura brasileira, o pré-modernismo. Vimos na primeira aula que o pré-modernismo é um período que vai de 1902 a 1922, pois 1902 foi o ano que foi publicado Os Sertões de Euclides da Cunha, uma obra crítica literária, e Canaã de Graça Aranha. Vimos também que foi um período marcado pela presença de outros períodos literários anteriores. Os períodos anteriores, eles não vão simplesmente sumir. Eles também vão ter a presença deles, sempre tem alguém que permanece ali propagando, por exemplo, o parnasianismo, o neoparnasianismo, o, o realismo, o naturalismo, que foi períodos anteriores. Mas o principal marco o principal marco literário é o início de uma obra crítica. Vimos também a oratória de Rui Barbosa e a sua preferência pelo beletrismo. Vimos também Joaquim Nabuco, que foi um importante intelectual, escritor e jornalista com ideais abolicionistas, uma pessoa muito importante na história brasileira. E começamos a ver a história de vida de Euclides da Cunha. Como nós já vimos a história de vida dele, agora nós vamos dar início às características da sua principal obra, Os Sertões, certo? Ele foi considerado o primeiro grande pensador brasileiro, pois Os Sertões é livro posto entre a literatura e a sociologia. Assinala o fim do imperialismo literário e o começo da análise científica aplicada aos aspectos mais importantes da sociedade brasileira. No caso, as contradições entre o litoral e o anterior. É a primeira obra a denunciar a miséria e o subdesenvolvimento, fazendo o Brasil sair do desvanecimento ufanista para a amargura crítica, ou seja, a obra teve um caráter de despertar, de acordar o brasileiro e ver a realidade. O Euclides se coloca nesse papel de criticar, de denunciar a realidade como ela é. Euclides, em sua análise, procurou retratar de maneira lúcida a realidade. É porque a guerra entre Canudos, ela tem duas faces, na realidade, né? Desculpa. Uma face é a que as pessoas, o governo, a mídia, eles queriam aparentar na época, e a outra, a real face, né? Por quê? Eles queriam mascarar que os sertanejos, os jagunceiros, eles estavam apenas fazendo tudo aquilo, as manifestações nos sertões, que eles estavam fazendo suas manifestações religiosas, estavam se agrupando só por uma questão religiosa, só por uma questão de acreditar em um culto messiânico, sabe? Por um fanatismo religioso. Aquele pessoal lá é só um bando de fanático. Só que na realidade, eles realmente tinham um líder religioso, Antônio Conselheiro, e eles era uma religião muito forte, realmente. Isso era verdade. Só que os motivos deles não eram puramente religiosos, não eram só dessa natureza. Eles estavam protestando contra as mazelas do latifúndio, a servidão, o isolamento cultural, as condições de vida extremamente precárias do sertão, o abandono social, a subnutrição, o coronelismo e a ignorância das autoridades. Ou seja, por todos os lados, eles eram oprimidos e obrigados a viver de maneira terríveis, de formas assim, sem água, sem alimento,
de servir sem terreno, graças ao coronelismo. Então eles estavam ali de maneira, não, a gente tem o direito, enfim, não era puramente religioso, tinha sim um aspecto muito forte religioso, mas era muito mais que isso. Os motivos dos protestos, inclusive motivos muito justos e muito dignos de serem lutados. Em palavras, o autor mesmo colocou na preliminar do livro: aquela campanha lembra um reflexo para o passado e foi na significação integral da obra um crime. Denunciemo-lo. Ele coloca esse acontecido como um retrocesso, enfatiza que o massacre de Canudos foi uma violação, uma transgressão, algo que não deveria ter acontecido no Brasil vivendo em plena república. Foi quando o brasileiro começa a ver que não tem diferença entre república e monarquia, sabe? Porque quando a gente vai lutar, é isso que acontece. Vão lá, o governo manda o exército e o povo é massacrado. Enfim, a sua voz não é permitida ser ouvida. Por isso também é uma transgressão que foi visto e retratado de maneira ilegítima, né? Não por ele, por os outros interessados que essa obra fosse vista por apenas fanatismo, né? Que eles fossem apenas fanáticos, mas eles eram muito mais. Não compactuando com a verossimilhança dos fatos. Ele se coloca como um promotor da justiça. Ele queria denunciar aquilo que aconteceu, o que ele presenciou como repórter e jornalista, que, como nós vimos na aula passada, nesse período de Canudos, ele estava nos sertões e estava trabalhando para São Paulo, e ele escrevia suas notas de jornais e mandava para São Paulo do telégrafo. Ele é considerado um barroco científico, pois ele une a palavra rebuscada ao rigor científico e à preocupação social. Sua escrita é caracterizada por jogo de palavras, antíteses e sinônimos raros. Vamos ver alguns exemplos, pessoal? Paisagens adustas e comburinas. Nunca vi essas palavras antes de ler Euclides da Cunha, juro pra vocês. E o que ele quer dizer? Paisagens velhas e ressecadas. Vocês veem esse vocabulário sofisticado, diferente, né? Técnico, em que ele coloca na obra dele. Eu coloquei a imagem pra vocês, o que é o nome que ele fala? Adustas e comburinas. Aqui, as imagens adustas e comburinas. Viram? Aqui. Outras figuras, outros elementos de linguagem, ele coloca litoral riçado e cumeadas, que é um litoral crespo de montanha, cheio de montanhas, né? Uma profecia retrospectiva. Ele está usando uma antítese, porque uma profecia é algo que se refere a uma predição do futuro. E uma retrospectiva é algo que se refere ao passado. Ou seja, ele está querendo dizer que já era de se esperar que aquilo fosse acontecer aos sertanejos, aos jagunceiros que estavam lutando pelos direitos. Era de se esperar que eles fossem terminar de maneira trágica, né? Aí ele se refere à paisagem como paraíso tenebroso. Ele coloca que também é uma antítese, pois o paraíso, pessoal, é um lugar bonito. Mas quando você pensa em paraíso, você pensa em um lugar bonito, cheio de árvores e vidas, enfim. E o sertão do Nordeste realmente tem paisagens bonitas, tem paisagens lindas. Mas é tenebroso justamente por não ter tanta vida, por não ter tanta água, por não ter características de um paraíso, né? Mas a não ser a beleza. Também temos um vocabulário técnico geográfico aqui, ó. Estes faciés geográficos resumem a morfogenia do grande maciço continental. Os sertões é uma obra dividida em 3 partes. Uma, a terra, descrição geográfica, que vai ser... Ele vai dividir em 3. Primeiro ele vai falar da terra,
que vai ser a descrição das paisagens, e eu trouxe um trecho aqui para vocês. E vou lê-lo. Vê-se do fato que três formações geognósticas dispares, de idades mal determinadas, as se substituem ou se entrelaçam em estratificações discordantes, formando o predomínio exclusivo de uma ou a combinação de todas, os traços variáveis da fisionomia da Terra. Realmente, pessoal, eu sei que vocês estão pensando, não. Não é um livro fácil de ser lido, é um vocabulário diferente, difícil, uma sintaxe difícil, né? Enfim, vamos dar continuidade. A segunda parte da obra é concentrada no homem. Ele vai buscar as origens de Canudos, estuda a gênese do jagunço, a gênese, principalmente a de Antônio Conselheiro. Aqui eu trouxe outro trecho para vocês. Há distritas influências que mutuam em graus variáveis três elementos étnicos. A gênese das raças mestiças do Brasil é um problema que por muito tempo ainda desafiará o esforço dos melhores espíritos. Está apenas delineado. Entretanto, no domínio das investigações antropológicas brasileiras se encontram nomes altamente encarecedores do nosso movimento intelectual. O estudo sobre a pré-história indígena patenteiam modelos de observação sutil e conceito crítico brilhantes, mercê dos quais parece definitivamente firmado, contravindo ao pensar dos caprichos dos consumidores dos caprichosos construtores da ponte autêntica, o autoquitonismo das raças americanas. Certo? Como vocês podem ver, ele tá falando aqui da Gênese mesmo, eles falam dessa mistura que há no Brasil e da importância da raça indígena, enfim, da pré-história indígena, não, e dessa mistura de raças que há no Brasil. A luta, como eu falei, quer dizer, a história é dividida em três e a luta é a parte final. Ela também é dividida em três subtítulos, que é Preliminares, Travessia e do Cambaio a Predição de Moreira César e Expedição de Moreira César. Completa por sua vez o elenco dos personagens esboçado na segunda parte, quer estudando-os em conjunto como no trecho da Psicologia do Soldado Brasileiro. Aqui que eu coloquei para vocês um trecho da Psicologia do Soldado Brasileiro, porque na verdade essa parte do livro que vai retratar a luta, ele também vai falar dos indivíduos em particular, mas também vai falar desse espírito do soldado. Desse espírito do soldado que é muito importante, muito presente. Olha aqui. É a psicologia. Da extensa linha da obrigada evolua-se um murmúrio vago de milhares de sílabas emitidas a meia voz, aqui e ali, repentinamente, salteadas de risos joviais. Os nossos soldados estadeavam o seu atributo preeminente naquela alecrinidade singular com que aproximavam o inimigo. Homens de todas as cores, amálgamas de diversas raças. Parece que no sobreviver dos lances perigosos e no abalo das emoções fortíssimas lhes preponderam, exclusivas no ânimo por uma lei qualquer de psicologia coletiva, os instintos guerreiros, a imprevidência dos selvagens, a inconsciência do perigo e o desapego à vida e o arremesso a uma fatalista para a morte. Olha que bonito que ele está retratando a psicologia do soldado, que eles estão indo para a guerra abrindo mão de maneira tão forte
Acima deles estão os instintos de guerreiros, né? Como ele descreve, é uma imprevidência dos selvagens. Não sei se vocês já chegaram a ouvir alguns cantos ritualísticos de antes da guerra, como o Haka, não lembro de qual lugar que é. O Haka, podem procurar. Vocês vão achar exatamente essa energia que o Euclides está descrevendo. Porque os soldados, eles estão fazendo expressões de luta. Eles estão se tratando assim, agora é acima. Tipo, existe realmente esse arremesso fatalista para a morte, sem se preocupar com a vida. É muito bonito a maneira que é como se fosse um estado de transe dos soldados, sabe? É diferente de muitas questões, enfim. Ele retratou muito bem aqui. E a luta foi no capítulo que foi registrado as 4 expedições dos soldados. Como vocês sabem, tiveram as primeiras expedições que os sertanejos conseguiram vencer, os jagunceiros venceram. Primeiro eles enviaram 100 homens, comandados pelo tenente Pires Ferreira, que foram surpreendidos e derrotados pelos jagunços do povoado, Auá. A segunda expedição foram 500 homens, comandados pelo major Febrônio de Brito, e organizados em colunas maciças. Eles sofreram uma emboscada pelos jagunços em terrenos acidentados, no Morro Cambaio e em tabuleirinhos. Nessas emboscadas destacavam-se os bandidos João de Guerra e Pagel, este último considerado por Euclides da Cunha um verdadeiro gênio militar. Eles foram bem-sucedidos, como vocês podem ver, teve até os gênios da guerra para Euclides da Cunha dos sertanejos. E voltaram, né? O exército voltou cerca de 100 homens, foi uma redução significativa. Na terceira expedição, o governo já estava levando mais a sério, foram enviados 1.300 homens, liderados por Moreira César. Esses, armados com canhões, atacaram a frente do Morro da Favela, o Arraial de Canudos, que eu coloquei a fotinha aí pra vocês, ó. Eles atacaram bem de frente, mas por causa dos relevos, que deu uma vantagem para jagunceiros, os jagunceiros, que eu acredito que também estavam em maior número, foram atrás do combate corpo a corpo e acabaram desorganizando a guerra. O general ferido em guerra morreu lá, o general Moreira, e eles conseguiram vencer mais uma vez. Já a quarta expedição, né? Foram enviados 5.000 homens, vocês já era bem maior o número, né? Comandados pelos generais Arthur Oscar, João Silva Barbosa e Cláudio Salvaguete. Já são 3 generais, não é mais só um. As tropas dividiram-se em 2, né? Esses generais, eles já pensaram em dividir em 2, fizeram uma estratégia, conseguiram ser vitoriosos em Corobó e por causa disso conseguiram vencer também a frente do morro da favela dos jagunceiros. Enfim. E nessa expedição foram aniquilados muitos homens, foi um massacre total, tanto por causa do número e também por causa das armas. Os jagunceiros, eles não queriam se render à guerra, eles procuraram continuar pelos ideais deles, mas não continuou, né? Porque foi uma redução significativa das pessoas. Posteriormente, várias pessoas tentaram sair de lá, tentaram migrar de Canudos para lá, mas todas as saídas de Canudos foram fechadas. O governo cortou o abastecimento de água, que foi interrompido,
E o Cofrão também o exército deu um tiro de canhão que atingiu a igreja deles, que, como vocês sabem, eles era importante representação religiosa, porque eles eram muito religiosos, eles estavam lutando também por um ideal religioso. Então foi realmente um verdadeiro massacre mesmo. Então é isso mesmo, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Beijos, até a próxima aula, certo? Ai, voltei.